Os 10 mandamentos originais são: primeiro, amar o Pai sobre todas as coisas. Ou seja, não colocar nada nem ninguém acima dele, pois o Pai é a perfeição, a luz, a sabedoria e o amor supremo. Segundo, não faça imagens nem esculturas, não fazer nenhum tipo de imagem, escultura ou desenho, a fim de adorá-lo ou reverenciá-lo. Aqui se inclui também as tatuagens, as quais profanam o verdadeiro templo do Pai, que é o corpo humano. Terceiro, não clame ao Pai em vão. Significa não tentar o Pai, pedir coisas vãs, como punições, bens materiais, futilidades, nem fazer ladainhas e vãs repetições de orações como os religiosos fazem. Quarto, lembrai do sábado para o santificar. Se refere ao 7º dia no reino, o milênio do Messias, seu reinado e não ao dia semanal deste mundo. Devemos lembrar da vinda do Messias para estarmos em santidade e assim participar do seu reino. Quinto, honrar pai e mãe. Ter respeito por seus progenitores. Sexto, não matar. Não tirar a vida, não assassinar. Sétimo, não adulterar. Não trocar o verdadeiro pelo falso, adulterar a palavra e profecia do Pai, ensinando mentira no lugar da verdade. Oitavo, não roube. Não roubar ou furtar nada alheio. Nono, não diga falso testemunho. Não acusar alguém injustamente, mentir, deturpar contra alguém. Décimo, não cobiçar nada de teu próximo. Não desejar nada alheio, isso inclui desejar mulher ou homem comprometido, o adultério carnal. Essas leis se baseiam no amor, e formaram a base da pregação dos verdadeiros profetas do Pai, e eles perduraram até a vinda do Messias, a lei que o Messias veio cumprir, que além de as cumprir ainda as resumiu em 2, amor ao Pai e ao próximo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Messias disse-lhe, amarás o Pai de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem tem amor ao próximo automaticamente cumpre todos os 10 mandamentos, pois ela não irá matar, roubar, destruir, adulterar, etc., pois estará cheia do Espírito do Pai. Veja que Moisés, assim que recebe os mandamentos, imediatamente descumpre o 6º, de não matar, ordenando a morte de cerca de 3.000 pessoas. Israel, portanto, nunca deixaria seu povo colocá-los em prática, já que assim se tornariam do Pai e por isso decide escondê-los dentro da arca. Tal arca foi elaborada por Israel à semelhança da arca de Anubis, utilizada na cultura egípcia, e segundo ele, deveria ser guardada dentro de um tabernáculo, assim como no Egito as imagens dos deuses eram guardadas em tabernáculos, onde eram acessados somente pelos sacerdotes. Israel, seguindo o mesmo princípio, faz o mesmo com a arca. Ela ainda possuía 2 querubins em sua tampa, o que viola o 2º mandamento de não fazer imagens e esculturas, assim como a serpente de bronze erguida no deserto. O termo querubim se refere a anjos caídos, assim como serafins e arcanjos, pois entre eles existe uma hierarquia, do mais fraco ao mais forte, diferente dos anjos do Pai que são iguais entre si, todos são irmãos, sem distinção de classes, como ocorre com os caídos. E esses querubins representam os caídos que guardavam a arca, a qual ninguém podia se aproximar ou tocar, caso contrário era sumariamente morto, assim como ocorreu com Uzias ao tentar tocar na arca. Assim, Israel impediria que seu povo seguisse os mandamentos do Pai e em seu lugar estabelece suas próprias leis, as 613 leis de Moisés. Essas leis foram criadas por Israel, baseada na lei do talião, ou lei de Hammurabi, onde o infrator era punido na mesma intensidade a quem infligiu o dano, por isso é chamada olho por olho, dente por dente. Foram tantas as leis criadas por Israel que elas ocupam 2 livros inteiros do Antigo Testamento, o Levítico e o Deuteronômio, e são a base da Torá, bem como o sistema ético e moral do judaísmo. Entre as leis existem as que são punidas com a morte, como matar por apedrejamento, por espada e enforcamento. Haviam leis referentes à impureza, o que tornava a pessoa impura, a qual deveria ser afastada do povo até sua purificação, e nem mesmo devia ser tocada,
como mulheres em período de fluxo, pessoas com lepra ou que tenha tocado em algum morto, o consumo de certos alimentos como carne de porco e até mesmo mulheres que deram à luz. Onde se der à luz uma menina ficará mais impura que um menino. Além disso, várias leis tinham um caráter racista, fazendo acepção de pessoas, com punição e exclusão da mesma, como a lei que proibia qualquer pessoa com alguma deformidade de se oferecer aos trabalhos do sacerdócio. Havia até mesmo leis referentes aos escravos, como a lei que puniria a quem matasse seu escravo por espancamento, mas caso o escravo sobrevivesse seu dono não seria punido. Entre as leis mais bizarras havia referente ao abuso, onde tanto o abusador como a mulher seriam mortos, caso a mulher não gritasse. Também havia a lei que ordenava matar o próprio filho, caso fosse desobediente, beberrão e comilão. Outra lei bizarra ordena que entre as armas dos israelitas houvesse sempre uma pá, a fim de enterrar os excrementos das pessoas no acampamento, pois Deus andava por ele durante a noite, e não poderia ver ou pisar nas fezes. São as mais variadas leis criadas por Israel, as quais levavam somente à morte e pecado.